sabia que existem alguns hábitos que podem acabar com a sua autoridade ao falar? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você percebe que não é tão convincente, tão influente, que pode aumentar o seu nível de persuasão, fica comigo até o fim desse vídeo. Olá, speaker! Eu sou Fernanda de Moraes, fonoaudióloga, e aqui no meu perfil você encontra mais de 400 conteúdos para desenvolver a sua comunicação e oratória. São mais de 15 anos de experiência preparando profissionais, assim como você, que desejam se destacar em suas carreiras por meio de uma comunicação e de uma oratória eficazes. E se você também faz parte desse grupo que se preocupa com essa soft skill, essa habilidade tão importante no nosso dia a dia, eu convido você a se inscrever aqui no canal Oratória Sem Medo, deixar o seu curtir aqui no vídeo e deixar as suas dúvidas e comentários também, que com certeza eu vou responder cada um de vocês. E nós vamos começar falando o que é ter autoridade ao falar. É transmitir o seu conhecimento de uma maneira convincente. Quando você fala com certeza, quando você mostra propriedade no que você sabe, com certeza é muito mais fácil de transmitir a sua mensagem com clareza, de conseguir atingir o seu resultado, de aumentar as vendas daquele produto, daquele serviço, da sua solução e até mesmo num bate-papo com o cliente ou num contato telefônico. Quando eu transmito autoridade, é muito mais fácil de ter bons relacionamentos profissionais. E hoje eu vou contar para você quais são os principais hábitos que podem destruir a sua autoridade ao falar, para que você justamente fique mais atento no seu dia a dia de comunicador. Vamos lá? E o primeiro hábito é falar de maneira hesitante. Como assim? Já viu que algumas pessoas, na hora de conversar ou até numa apresentação importante, ficam assim: o meu nome é Fernanda e hoje eu quero falar com você sobre a importância de ter uma boa oratória, né? Como esses preenchimentos transmitem dúvida, incerteza, falta de experiência. Provavelmente, se eu começar a fazer uma apresentação aqui para você, usando esses sons preenchidos, você vai ter essa impressão, essa má impressão ao meu respeito. Parece que eu nunca ouvi falar sobre comunicação e oratória, parece que é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto. E por mais que você tenha 20 anos de experiência na sua área, se você falar com esses preenchimentos, você pode destruir a sua autoridade. E nós usamos esses preenchimentos nem sempre porque nós não sabemos o que nós vamos falar ou porque nós não conhecemos o assunto, mas por hábito. Exatamente, a gente está falando sobre hábito e isso pode ser um hábito negativo na sua comunicação. As pessoas recebem melhor o nosso silêncio do que todos esses preenchimentos no discurso. Por isso, já fique atento nessa semana. Você usa pausas preenchidas por sons ou você usa pausas silenciosas? Faça essa reflexão. Vamos ao segundo hábito? E o segundo é o uso excessivo de muletas linguísticas. O que são muletas linguísticas, Fernanda? São aquelas expressões que nós usamos para receber uma confirmação do ouvinte, como né, tá, ok? Imagina eu falar o tempo todo. É importante você cuidar da sua comunicação, né? Você já viu a importância do gesto no seu dia a dia, né? E você vai ficar assim, né? E tem gente que até conta o número de nés. Você já fez isso? Que maldade. Eu já fiz. E nós ficamos assim, 5, 7, 22, vai fazendo uns palitinhos ali no papel. E isso desvia a atenção das pessoas para esses detalhes inadequados na comunicação. E não é esse o nosso objetivo. Nós queremos que as pessoas prestem atenção na nossa ideia, no nosso assunto, e não nesses ruídos. E se são ruídos, são maus hábitos que eu preciso eliminar da minha vida. É claro que se tiver ok, isso não vai destruir a sua autoridade. O problema é o excesso de expressões, de muletas linguísticas. Mais um detalhe extremamente importante para você prestar atenção nessa semana. Terceiro hábito é a falta de clareza e concisão. O que é ser claro na comunicação? É você ser organizado nas ideias e ser conciso, é ser resumido. Tem pessoas que detestam
detalham demais o assunto e isso cansa o ouvinte. Sabe aquela pessoa que explica de uma forma e ela pensa assim, ai, não sei se ele entendeu direito, então eu vou explicar agora usando outras palavras. E ela explica novamente o mesmo assunto usando outras palavras. Só que muitas vezes o nosso ouvinte já entendeu qual é a informação, qual é o conceito que você quer passar. Só que a gente, com essa preocupação, acaba sendo repetitivo e isso também polui a informação. Pense em eliminar detalhes, fale o básico, o que é realmente essencial para você falar, expor naquela situação. E até pense no tempo que você tem. O tempo ele é um ótimo indicador para saber se eu estou sendo claro, se eu consegui ser organizado e também resumido, sucinto na minha comunicação. Vamos supor que você foi chamado para fazer uma apresentação para uma empresa específica e você tem 10 minutos para falar sobre o seu assunto. E no seu treino, você percebe que já está em 17 minutos. Isso é interessante? Por um lado, você pode até pensar, eu sei muito sobre esse assunto, eu tenho muitas informações, muitos argumentos, exemplos, histórias para contar, então tá ótimo. Não tá tão ótimo assim, porque por um outro lado, você está ultrapassando o seu tempo. E muitas vezes aquele cliente, ele investiu ali no dia dele 10 minutos para te escutar. Então, nós precisamos aproveitar esse tempo com qualidade, trazendo o que é realmente essencial e não trazendo informações que ficam cansativas e repetitivas. Lembre-se, clareza e concisão. Próximo hábito é a falta de contato visual. É muito importante durante uma interação, durante uma reunião, manter o contato visual com a audiência. Se eu tenho uma pessoa, para onde eu vou olhar? Para os olhos dessa pessoa. Não preciso ficar 100% do tempo olhando para ela, porque vai ficar uma coisa meio esquisita. Parece que você está invadindo o espaço da outra pessoa. Você pode de vez em quando desviar o olhar, voltar novamente. Se você tiver as suas anotações, um roteiro com essas informações, bate o olho nas anotações e volta para a pessoa. O que é importante é que num momento forte, alto, num argumento muito importante, que você mantenha o contato visual e não fique buscando a informação no céu, olhando para o horizonte, olhando para o chão, para o lado. Não, mantenha o contato visual. Isso é um treino. É um hábito que você pode treinar no seu dia a dia, de pensar olhando para o seu ouvinte. Evite pensar olhando para cima, olhando para baixo, ou mesmo pegando o seu celular e respondendo uma mensagem e ao mesmo tempo falando com o cliente. Não, mantenha o contato visual. Tenho certeza que a sua autoridade vai aumentar e muito. E até expresse isso abrindo mais o olhar naquelas informações que forem relevantes, um número, uma estatística, um dado bacana que você está compartilhando nesse momento. Abra mais o olhar, expresse com a sua face também. E se você falar para mais pessoas, lembre-se de equilibrar o seu olhar em cada uma delas. Direcione para a primeira, depois um pouco para a segunda, para a terceira, para a quarta e volte novamente o olhar. De maneira lenta, mas não fixe somente em uma pessoa. Porque às vezes a gente vê que aquela pessoa faz o aceno com a cabeça e a gente se sente, ai que bom, está concordando, está gostando do meu assunto e acaba olhando mais para ela, só que com isso eu excluo as outras pessoas do meu assunto. Por isso, equilibre, dose o seu olhar e distribua em todos os ouvintes. E próximo hábito, quinto hábito, é a monotonia da voz. E o que é monotonia? Aquela voz que é toda desanimada. Imagina você conversar com um novo cliente, primeira reunião com ele, e você dizer assim: bom dia, João. Estou muito feliz de estar aqui com você nessa reunião. Obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é extremamente corrido. E hoje eu tenho um assunto muito importante, muito interessante para te contar. Aí o seu cliente vai falar assim, será que é interessante mesmo? Imagina ouvir uma pessoa falando aí 10 minutos, 1 hora, com essa voz monótona. A voz monótona é aquela que nós mantemos na mesma nota musical, sem ter variações. O que é uma voz melodiosa, uma voz interessante durante uma abordagem profissional? É aquela voz que é variada. Horas eu falo mais fino e horas eu falo mais grosso. Quanto mais eu fizer essa variação, mais interessante vai ser a minha mensagem, por mais técnica que seja.
Faça também esta reflexão. Hoje nós falamos sobre 5 hábitos que são ruins, que prejudicam a nossa autoridade e de que maneira torná-los positivos. E eu motivo você a prestar atenção em cada um deles essa semana. Você pode até escrever no papel o hábito 1, o hábito 2, o 3, o 4, o 5, para você focar durante a semana nas situações que são informais, para que no dia a dia profissional isso já faça parte da sua comunicação, uma comunicação de autoridade. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aqui o seu curtir, deixa o seu comentário contando para mim qual hábito você gostou mais, qual você precisa melhorar no seu dia a dia para ter mais autoridade, e também convido você a me seguir nas outras redes que tem conteúdos todos os dias para você ter esse grande diferencial na sua carreira profissional. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.